dia, meus amigos do Facebook, amigos do Instagram, amigos do YouTube. Hoje é o dia 23 de junho de 2022, quinta-feira. Saudade do tempo de São João, daquele tempo. Todas as fogueiras de São João eram queimadas no dia de hoje. Era bom, bonito, gostoso. Olha, eu quero fazer um elogio aqui. Eu sou doutor Heleno, não, vocês sabem, né? Vocês estão vendo isso aqui, não dá para ler, não. Vou botar aqui para vocês verem, viu? Isso aqui está no meu e-mail, porque quando eu gravo um vídeo, no dia seguinte, no mesmo dia eu passo para o YouTube e passo para o Instagram. Mas só entra no Instagram no dia 22. Quero fazer um elogio aqui à direção do Instagram. A direção do Instagram. No dia 21 de junho, a gente comemora o aniversário do maior cantor do mundo, que é Nelson Gonçalves, ainda vivo na nossa memória. E eu coloquei aquela música Dois Amores, o Nelson interpretando. Eu quero o Instagram no meu vídeo. Não tem problema, eu fico agradecido, pelo menos eu cumpri o meu papel. Mas quero explicar, primeiro, quando a gente, eu posso até pedir para vocês restabelecerem meu vídeo, não tem problema não. Mas eu fui advogado do SDDA, Serviço de Defesa do Direito Autoral, entendeu? Que teve que substituir, que era a coligação de compositores. Por exemplo, era o UBC, União Brasileira de Compositores, mas a SBACE, SADEBA, SBAT e SOCIPRO. Três eram uniões, sociedades de autores e compositores. Uma era a SBAT, Sociedade Brasileira de Teatro, de autores teatrais, e a SOCIPRO, Sociedade Brasileira de Intérpretes Fonográficos. Então, na época, existiam decretos, ainda estão em vigor alguns, principalmente o decreto 1062/66, parece que é 64, é 64, me lembro bem não. Não vou dizer como advogado que deu um fora danado outro na Band News. Então, eu sei, aprendi até para ensinar que existe o crime do direito autoral, que é o artigo 184 do Código Penal. Quando se usa na música mecânica ao vivo, a gente é obrigado a pagar direito autoral, ter autorização do compositor, do autor, entendeu? Para poder usar a obra musical com intuito lucrativo. Em primeiro lugar, quero explicar ao Instagram que eu não usei com intuito lucrativo. Coloquei só a música para lembrar o grande brasileiro, aplaudido por milhões de pessoas do mundo inteiro, Nelson Gonçalves, olha bem. E eu toquei uma música exatamente subordinada ao direito autoral, mas como eu não fiz com intuito lucrativo, porque aqui eu não cobro nada, não tenho publicidade, não estou ganhando nada, estou fazendo isso porque gosto, não existe nenhuma ofensa ao direito autoral por força do artigo 184 do Código Penal, que isenta do crime quando não se utiliza da música, da obra artística, literária, musical, para fins não lucrativos. Você pode usar, se você botar um televisor dentro do seu comércio, você é obrigado a pagar o quê? Pagar duas entidades, a SBACE, os autores teatrais, e também os compositores da música que tocar fundo musical tal.
A Lei 5988, de 7 de novembro de 1973, ela extinguiu o SDDA, Serviço de Defesa Autoral, mantendo vivas as entidades de música e de teatro. Essas entidades passaram a compor o chamado Conselho Nacional de Direito Autoral, que somente anos depois foi implantado. O Conselho Nacional de Direito Autoral, ele é dividido em ECADs. Cada estado passou a ter um ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. Eu fui convidado para continuar como advogado do ECAD aqui no Ceará. Eu não quis, porque as condições não me permitiam aceitar, de me dar prejuízo conforme a oferta que me foi feita. O artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal, diz que as obras literárias, artísticas e musicais, elas são direito material, direito imaterial, transmissível aos herdeiros dos compositores e autores de música, teatro, tal e interpretação. Essa lei 9610/98, é uma lei que atualmente está em vigor, ela mantém parte da lei 5988 e regulamenta o direito autoral. Então, por exemplo, ela diz lá que quando o compositor faleceu há mais de 70 anos, suas obras caem no domínio público. Isto se não houver herdeiros necessários, netos, bisnetos e tal. Por exemplo, as músicas de Noel Rosa já são músicas do domínio público. Inclusive também, se você colocar uma música do Noel Rosa, vamos admitir, interpretada por Zeca Pagodinho, que ele gravou muito, todos os cantores gravaram músicas do Nelson. Entendeu? Então você não paga o direito de autor, você vai pagar só o direito de interpretação. A interpretação é assim: Zeca Pagodinho, ele ganharia, ou deve ganhar, do direito autoral, do Conselho Nacional de Direito Autoral, 30% da arrecadação das músicas de Noel Rosa que ele gravou, porque aí ele é filiado à SOCIMPRO, Sociedade de Intérpretes Fonográficos. Então, eu tenho a meu favor, quero justificar para a plataforma do Instagram, o direito de até pedir para recuperar meu vídeo, mas para mim não me interessa tanto faz. O povo que assistiu, eu fico feliz que vocês assistiram, sabem que eu dou aula de direito no ar, e porque eu não rodei com intuito lucrativo, em primeiro lugar. Segundo, não existe proibição. A música tocada, salvo engano, ela é do Jair Amorim, eu não tenho bem certeza, não sei. Eu sei que é Dois Amores, é uma música do Nelson, muito bonita, foi rodada. Inclusive eu tenho no meu gravador, eu tenho no meu computador todas as músicas do Nelson. E eu rodo no meu programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção. Então quero dizer para a direção do Instagram que eu fico feliz em saber que tem alguém assistindo, pelo menos uma pessoa da direção do Instagram, assistindo e censurando os meus vídeos. Fico feliz. Eu quero até que os senhores me mandem mensagens dizendo se gostaram ou não gostaram. Podem mandar mensagens dizendo que recuperaram o vídeo ou mantiveram a proibição. O certo é que eu não rodei com intuito lucrativo, mas apenas porque eu sou fã do Nelson Gonçalves. E não rodei a música por inteiro, foi só um pedaço. Eu queria pedir desculpa se vocês acharam que eu exagerei, que existem canais que rodam músicas ali a lossé e não sabem que tem que pagar o direito autoral. Esses CDs que são vendidos aí piratas, tudo isso aí é crime contra o direito autoral. Você está pirateando uma obra literária, uma obra musical, uma obra artística, proibido tudo isso pela Constituição Federal, por força do artigo 5º, inciso 27, e do Decreto-Lei Federal, que é o Código Penal, artigo 184, e também
todas as leis que vêm daí para cá, 598 de 14 de março, 14 de novembro de 73, essa lei 9610/98. Então está explicado, o Instagram recebe a minha explicação, eu não me doí de jeito nenhum, apenas eu fiz o meu gosto e farei todas as vezes, porque eu tenho consciência de que não estou ofendendo o direito autoral. O direito de autor só é ferido quando você utiliza para intuito lucrativo. Eu posso colocar um televisor, uma radiola, contratar um conjunto para tocar, eu tenho apenas a intenção de lucrar. Ainda que eu tenha prejuízo no meu comércio por causa de uma música, ou não consiga nada, não é o lucro, é o intuito lucrativo. Mas na residência, no meu escritório, qualquer canto, eu posso usar uma música sem intuito lucrativo e não ser responsabilizado por qualquer ofensa ao direito do autor e do compositor e também do intérprete e dos que compõem a orquestra que acompanha o cantor quando está cantando. Porque numa música existe o cantor que é o intérprete, existe o compositor, o autor, ou ambos, existem os músicos que fazem a partitura e interpretam. É muito complexo, muito complicado sobre o direito autoral. Inclusive, quando eu era advogado do direito autoral, que saia daqui andando pelas ruas e pelas estradas ruins do estado do Maranhão, que quando eu fui a Codó do Maranhão, me perdi e me achei lá em Codó. O meu motorista, o motorista PSDA, ele se perdeu, chegou em Codó, na cidadezinha, bem, não era nem cidade, era só uma aldeiazinha cheia de índio, as estradas não comportavam você rodar com mais do que 5 km horários. E mesmo assim nós visitamos Codó sem querer. Ali Pedreiras, Bacabal, Andiobal, que não era cidade, São Mateus, Santa Rita, São José de Ibamar, Caxias, Codó, Aió, Chapadinho, Tutóia, tudo, Gurupi, tudo. Entendeu? Então, eu peço desculpa a vocês se vocês acharam que eu estava errado, mas com a minha explicação, com certeza o Instagram não vai dizer nada, não é? Vai me ajudar. Bom dia para vocês no Instagram, bom dia para você, doutor Fábio Meirelles, bom dia para você, Marcos Almeida, aí em São Paulo, e bom dia o pessoal do estrangeiro que me assiste, né? Bom dia. Agora eu quero fazer uma análise dessas coisas que estão acontecendo. A Jovem Pan, pelo menos, está mostrando ecleticamente o que aconteceu com o pastor Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação. Ainda hoje foi reproduzida uma entrevista dele da época, que ele recebeu uma denúncia anônima, mandou para a controladoria sobre esses pastores que estavam com ele e que frequentavam o Ministério da Educação, da controladoria para a Polícia Federal. Bom, agora vejamos o que pode ter acontecido. Primeiro eu queria analisar um tal do advogado chamado Dr. Rola. O cara, como é que você desse tem coragem de ocupar uma rede de televisão para falar de direito de forma errada? Eu já assisti esse rapaz quebrar a bola em ter direito. Doutor fulano tal, constitucionalista, criminalista. O rapaz não entende nada. Olha, ele ontem ficou numa saia justa quando ele disse que por envolver, talvez envolva o ministro atual da Educação, que é o Vitor Eloy, é um nomezinho assim, Vitor Eloy, se não me engano. Foi a autorização, foi do Superior Tribunal de Justiça, STJ, olhe bem. E diz que a decretação da prisão não tinha consistência, por isso e tal. Aí quando a repórter perguntou, mas a ordem partiu do Supremo Tribunal não foi do STJ. Aí não, talvez possa ter sido determinado pelo Supremo para investigar o presidente. Rapaz, porque para investigar ministro do governo tem que ser o STJ. Rapaz, você dizer isso publicamente é lascar. É sabido, os ministros de Estado
o presidente da República, o vice-presidente, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, os membros do Congresso Nacional, todos eles têm o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade competente ou o tribunal competente. Está lá no artigo 102, x1, a linha B da Constituição Federal. Eu digo isso porque eu sei decorado isso, pessoal. Bom, agora vamos ver o que aconteceu. Eu não sei por que essa audiência de custódia. Talvez seja interpretação, porque são mestres em modificar o texto da lei, os senhores ministros que interpretam a nossa lei. Se não, vejamos, o artigo 310 do Código de Processo Penal, com esse artigo foi totalmente estuprado, esculhambado, ele regulamenta o artigo 5º, 62 da Constituição Federal. Esse artigo, ele diz que a autoridade judiciária receberá o auto de prisão em flagrante. Isso acontece desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Para que servia o delegado fazer um flagrante e mandar direto para a justiça a cópia? Porque lá chegava o delegado arquivado, não tinha nada a ver. Porque o juiz, por força do artigo 5º, 65, preste bem atenção, da Constituição, está lá escrito: o juiz deverá relaxar a prisão se for ilegal. É a única vez que a lei brasileira fala em relaxamento de prisão, nome que não tem no Código de Processo Penal de forma alguma. Por quê? É um poder do juiz fazer isso. Então, a combinação de artigo 5º, 62 com 65 da Constituição, artigo 5º, 62 e 65, levava o juiz a isso, então ninguém ligava. Então, modificar o artigo 310 do Código de Processo Penal para atribuir ao juiz, de imediato, fazer uma audiência de custódia, ouvir o réu, um depoimento sumário, ouvir a defesa, a acusação e decretar a prisão preventiva dele, ou seja, converter o flagrante em prisão preventiva e ou mandar soltar o cara, porque entende que a prisão é ilegal, ou ainda arbitrar a fiança, ou ainda dar liberdade provisória sem fiança, cumprindo o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Mas lá está escrito, só o flagrante é que vai para a audiência de custódia. O caso do Milton Ribeiro, esse pastor Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação e não tem foro privilegiado, e dos pastores que foram presos. Quais deles? O Gilmar Santos, o outro pastor, como é o nome dele? Deixa eu me lembrar aqui, que eu estou dando para me esquecer das coisas. É o pastor, eu digo já. Esse pastor Ailton Moura, e ainda um funcionário lá da Prefeitura de Goiânia, de nome Bartolomeu. Esses presos, eles serão levados hoje para a audiência de custódia. Só que eu não ouvi falar se há alguma jurisprudência dizendo que deve ter a audiência de custódia em face de prisão preventiva, porque o artigo 311 do Código de Processo Penal, combinado com o 310, não tocam nesse assunto. 311 diz o seguinte: durante a fase de investigação, que é o inquérito policial, poderá ser decretada a prisão preventiva do réu, a pedido do promotor, a pedido do ofendido, a pedido do Ministério Público ou de ofício pelo juiz. O ofendido é o assistente de acusação. A lei fala em assistente, mas assistente de acusação, se for relacionado a assistente de acusação, é uma palavra imprópria, porque não existe a figura do assistente de acusação na fase de inquérito.
o assistente, de acordo com o artigo 268 do Código de Processo Penal, só existe depois de recebida a denúncia criminal na ação penal instaurada, em que você pede assistência, ou seja, pede ao juiz para lhe nomear assistente, para você ser ajudante do Ministério Público na acusação do réu. Desta forma, o artigo 311 do Código de Processo Penal, eu não sei se essa prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juiz, não sei se foi requerimento do Ministério Público, algum ofendido, ninguém sabe. O certo é que foi decretada. Vamos só fazer uma pressuposição aqui. Foi do juiz da 15ª Vara Federal de Brasília. Esse juiz é o doutor Renato, é um nomezinho estrombótico, não decorei bem não. E que esse Renato, segundo consta das divulgações da imprensa, ele foi aquele mesmo juiz que decretou que o Bolsonaro tinha que usar máscara. Entendeu? Então já se sente aí um problema de judicialização do processo, da politização do processo já ainda em fase de inquérito. Eu acho que essa audiência de custódia deve haver, embora na lei não exista, mas pode existir por jurisprudência, porque são os tribunais superiores são pródigos em criar leis e criarem jurisprudência para aplicações pelos juízes de primeira instância. Bom, essa audiência de custódia, pelo que eu escuto, essa prisão preventiva ela é imprópria, é descabida, pelo que eu sei. Vou dizer por quê. Não quero defender Bolsonaro, porque o próprio presidente Bolsonaro, vou dar uma expressão, quebrou a cara, porque quando ele disse que botava a cara no fogo defendendo o pastor, e ele deve continuar com essa mesma ideia, embora ele já tenha modificado quando ele disse que a Polícia Federal ela é autônoma, ninguém intervém, ela pratica os atos sem ingerência do Poder Executivo, do Ministério, de quem quer que seja. É uma prova de que o senhor Sérgio Moro estava mentindo, continuou a mentir, porque eu acho que a prisão é injusta e imprópria e sem fundamentação prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, justamente porque, nas vezes que eu ouvi a manifestação do pastor, como é o nome dele, do nosso Milton Ribeiro, e hoje foi reproduzida pela própria Jovem Pan, ele diz lá que quando fizeram uma denúncia anônima de que pastores e prefeitos estavam aproveitando a sua condição de amizade religiosa com o Milton Ribeiro, que é pastor, estava havendo algo estranho, e ele comunicou à controladoria, mandou todas as peças para lá, e de lá foi para a Polícia Federal. Então, ninguém pede investigação de crime de si próprio. A própria autoincriminação indevida, ela é crime do artigo 241 do Código Penal. Vocês prestem minha atenção, esses dispositivos que eu estou dizendo, vocês podem pegar o Google, escrever lá o que vocês acham. Ora, o cidadão, pacificamente, um inquérito instaurado desde março, e ele agora eclode com isso, eu entendo que não existe nenhum prejuízo para a instrução, que já deve ter sido toda elaborada, porque quando um inquérito dura mais de 10 dias, mais de 30 quando já está solto, o artigo 10º do Código de Processo Penal diz que a investigação policial deve ser em 30 dias quando já está solto. Um inquérito já está há 3 meses, março, abril, maio, já vai para 4 meses, eu acho que não tinha mais consistência de decretar a prisão. Por quê? Aí já foram ouvidos o Milton Ribeiro, ouvidas as provas, testemunhas, tudo, prefeitos que falaram negócio de ouro,
pagamento com barra de ouro, devem ter sido ouvidos. E, via de regra, a prisão preventiva durante a fase policial, que é dentro dos 30 dias, ela só tem motivação quando o próprio réu ou algum interessado está constrangendo testemunhas que implica naquele crime do artigo 344 do Código Penal, está praticando o ato para evitar a investigação ser concluída e tal. Nada disso ninguém falou. Inclusive, o próprio advogado do Milton Ribeiro, que disse que ia estar com habeas corpus, ele disse uma coisa certa. Ele não teve acesso às provas. Em primeiro lugar, o inquérito é sigiloso. O artigo 20 do Código de Processo Penal permite o gravame de sigilo do inquérito pelo delegado, pelo próprio delegado. Mas para o advogado não existe sigilo, ele tem o direito de ver as provas. Inclusive, nessa audiência de custódia que deverá acontecer hoje pela manhã, no dizer da imprensa, o juiz tem o dever de abrir as provas para que a defesa tenha condições de falar reservadamente com o seu constituinte. No caso, o Milton Ribeiro, e se os outros tiverem advogado, cada advogado. Aí depois o juiz, na audiência de custódia, ele ouve a versão do indiciado, do outro e do outro, em seguida dá a palavra ao Ministério Público para as suas razões, depois a defesa faz as razões e pode pedir para o caso a liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas cláusulas e condições. Isso é o que deve ser. Agora eu queria só dizer uma coisa aos senhores. Eu fico assim, porque pelo tempo que eu tenho de batente profissional, vou fazer 60 anos, desde estudando direito, eu sempre tive constituinte no escritório e a gente acompanha essas coisas. Eu pergunto como é que pastores, padres ficam ricos. Vou dar um exemplo aqui. Reginaldo Manzotti. Quantas lojas tem esse rapaz no Brasil inteiro? O senhor João Carlos, né? João Carlos. O outro, o Lancelotti, eu não dizer assim, pastor também, pastor Zezinho. Eles são artistas, cantam tudo, pela arte eles podem ganhar dinheiro. Mas será que eles não aproveitam a igreja? A igreja evangélica, ela tem muitas igrejas, cada tipo, igreja batista do sétimo dia, igreja presbiteriana, protestante, isso, aquilo, aquilo outro. E não existe assim um papa dessas igrejas. Não existe, eu nunca ouvi falar. E o que acontece nos subúrbios, eu que sou um suburbano, que gosto de me meter no meio do povo, eu conheço gente bem pobrezinha, que vivia pedindo esmola, de repente botou a Bíblia debaixo do braço, se tornou pastor e já tem casas suntuosas por aí. Vamos dar exemplo, será que o templo de Salomão lá em São Paulo foi construído com que dinheiro? Como é que o pastor fulano de tal é anunciado como o mais rico pastor, tem uma suntuosidade de patrimônio? Como é que o pastor fulano de tal, uma igreja X fundada recentemente, já é bilionária, dinheiro, imóveis espalhados todo mundo? Você não vou falar na pobreza de um pastor, realmente pastor, aquele se for muito bem. Agora, eu digo exceções, que eu conheço pastores que vivem lutando no seu trabalho, entendeu? Para conseguirem sobrevivência. Eu vou dar um exemplo aqui, o pastor François Miranda é um homem que trabalha no setor de contabilidade, ele às vezes está imprensado até por dinheiro, é um cara sério. Agora, tem deles aí que eu fico com pena. Inclusive, existe aqui no meu escritório, o doutor Vale ganhar 10 reais, naquele tempo 10 mil cruzeiros, acontece ainda.
eu vou sentar numa cadeira de rodas na igreja. Mas por quê? Não, pastor, milagre, eu me levanto, fiquei bom dentro da igreja. Isso aí aconteceu e dizem que acontece ainda. Agora, o povo devia ser mais consciente. Se você lê os evangelistas, você vai saber que a oração que o Senhor ensinou é você orar dentro de casa, trancado no seu quarto, se concentrar, que inclusive às vezes eu reprovo até a minha igreja, que é a católica, quando eu escuto, Jesus só está no templo, na igreja católica, no Santíssimo. Não, Jesus está em todo canto, ele está no meu quarto, está no seu quarto, na minha cozinha, na sua cozinha. Quanto mais você pecar, mais Deus perdoa os seus pecados. Então, energia positiva, alegria, felicidade. Olha, não tenha raiva dos seus inimigos, porque o inimigo, ele está recebendo o mesmo sol. Ele recebe o sol e a lua de graça. Ele mora no mesmo território seu. Por que eu sou maior que ninguém? Não existe isso. Eu estou dizendo isso aqui porque a gente fica olhando com esses pastores que iam lá para o Ministério da Educação. Será que eles iam pedir o pastor Milton Ribeiro, isso, aquilo mais? Eles queriam engordar a sua riqueza. E o pastor não podia fazer nada, fechar os olhos naturalmente. Eu não sei nada, não quero acusar nem defender ninguém precipitadamente. Mas à luz do que eu ouvi, eu acho que essa prisão preventiva é uma prisão decretada mais com intuito político para prejudicar o Bolsonaro, mas não vai prejudicar, porque o Bolsonaro já deu a voz dele. A Polícia Federal independente não recebe ingerência de ninguém. E se o pastor tiver culpa, que seja condenado. Agora, eu acho muito estranho o pastor criar um processo contra ele mesmo, conforme está todo mundo explicitando pelo que ele diz nas entrevistas da época, e todo mundo sabe que esse processo foi instaurado através de peças da Controladoria Geral da União, a CGU, entendeu? Que mandou para a Polícia Federal para investigar. Então, eu acho que descamina. Pessoal, agora tem um rolo danado de família para orientar aqui. Eu vou dizer para vocês, é um rolo mesmo. Olha bem, uma mulher esperta, com mais de 60 anos, aplicou o golpe no próprio do cara lá. Olha bem isso aqui. Aí me perguntaram, eu vou dar aqui mais ou menos o que entendimento. Ela está lutando ainda para receber, outro recebe uma pensão deixada por um militar com que ela conviveu 18 anos, ou já recebe. Aí ela casou com o Paulo do Otário, bastou conhecer, foi logo, ajeitou, o cara caiu na onda, casou, não chegou ao convívio por 4 meses. O que ela fez? Aproveitou a medida protetiva, tirou lá uma cópia da identidade dele, tudo CPF, e fez um empréstimo consignado, recebeu, como se fosse o cara tendo feito o empréstimo. No divórcio ela pediu os alimentos provisórios, o juiz negou, e o negócio é meio feio. O conselho que eu dou, nós temos, aqui se chama ato anulável. O artigo 171, inciso 2º do Código Civil, diz que o ato é anulável quando é praticado por dolo, coação, fraude. Então essa mulher fez uma fraude contra esse pau desse homem. Ele pegou até cadeia por causa dela. Uma conversa bem pequenininha, praticou estelionato contra ele, fez o diabo e o pior. Agora ainda tem mais uma situação. É que eu vou dizer, o pior, pediu divórcio. O negócio é meio nojento, porque o artigo 181 do Código Civil diz o seguinte: os crimes do Código Penal, artigo 181 do Código Penal, os crimes deste capítulo não
são puníveis, são exemplos de pena quando praticados. Filho contra pai, pai contra filho. Quando se trata de ex-mulher, somente se procede mediante representação. Inciso 2º do artigo 180, aliás, artigo 182 do Código Penal. Aí fica-se na dúvida se ela praticou o golpe como casada ou como separada. Porque o artigo 182 é meio obscuro. Então eu aconselhei essa pessoa, depois ela me permitiu, não vou dizer nome, primeiro fazer a notícia crime diretamente do juiz, para o juiz. Artigo 27 do Código de Processo Penal, noticiando o fato, tal. Entrar com a ação declaratória de nulidade do casamento dela, tem um prazo de 4 anos, conforme o artigo 178 do Código Civil, porque ainda não faz nem um ano que eles estão separados, só viram 4 meses. E com esse pedido, ele, além da ação, cópia da ação declaratória de nulidade, que vai para o mesmo juiz do divórcio, contesta o divórcio e vamos ver o que dá. E aí mistura tudo, porque um cidadão desse, ainda mais tem a prova, ela tem que tirar, esse cidadão tem que tirar uma prova do processo de união estável e a contestação lá do cara que morreu pós-morte, e que a família do cara deve ter sido citada, deve ter contestado. Agora, para tirar essas cópias, são processos em sigilo, porque envolve matéria de família. No dele, ou no dela contra ele, o advogado pode entrar e abrir fácil com a procuração. No processo do falecido companheiro, é difícil, mas eu expliquei que é fácil pelo seguinte, porque hoje nós temos, tanto para o Código de Processo Penal como para o Código de Processo Civil, a denominada assistência. Eu posso fazer uma assistência ao Ministério Público numa ação penal, ajudando o promotor. E posso fazer uma assistência no processo civil, tanto para ou ajudar o autor da ação ou ajudar o réu. Quando eu entro com assistência em processo civil, eu requeiro ao juiz que me habilite, provo que o meu cliente é irmão, é parente da vítima, do autor, do réu. Aí eu digo que eu quero propor assistência em favor de fulano de tal que está no processo. Aí dá 2 razões e peço para deferir a minha assistência de acordo com os artigos 119 e seguinte do Código de Processo Civil. Aí, com esse pedido de assistência, eu fico com o direito de abrir as páginas do processo, que ele é sigiloso, mas ele pode ser aberto por quem esteja habilitado nos autos. Então, são esses os conselhos que eu dou, mas em termos de família, acontece muito ruim. E eu ainda dou um conselho. Antes de deferir uma medida protetiva, eu acho que ele ia até pedir a quem é juiz do juizado da violência doméstica e familiar e defesa da mulher, para examinar, porque eu já tive vários e vários casos que a mulher mente, ela inventa determinada situação para conseguir botar o marido para fora de casa, ficar sozinha, ganhar isso, aquilo mais. Isso é uma coisa horrível. Eu já tive vários casos e quando eu mostro, de repente a mulher se avacalha, vai lá, presta um depoimento a favor do marido. Aliás, eu fiz uma jura comigo. Eu não advogo mais em juizado especial, civil do Estado, nem em juizado especial de defesa da mulher. Ainda advogo no PJE, que é o Juizado Especial Federal, e no CRETA, que é a PJE, é Juizado Comum Federal, e é o CRETA, que é o Juizado Especial Federal. Também advogo no Juizado Fazendário, que é estadual, e é através do mesmo sistema dos processos comuns. Eu quero só pedir mais vezes a desculpa ao Instagram, até elogiar a direção do Instagram, tá bom? Vocês podem compartilhar comigo, curtir os meus vídeos e se inscrever nos meus canais de YouTube, Instagram e Facebook. Eu agradeço a todos e peço para que, se quiserem,
uma manifestação de direito ou uma música para o meu programa Morrendo de Saudade de Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Paju, radiodvc.com, basta uma mensagem de texto de voz pequenininha para o meu WhatsApp. Eu vou dizer agora, 85 é o DDD 999453883. Obrigado a todos e até amanhã.